Bom dia, amigos. A paz para todos. Pastor Alexandre França, Palavras da Cruz, nesta manhã, trazendo mais uma palavra de edificação para a sua vida. E o texto que eu quero compartilhar com você na manhã desse dia se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, do versículo 1 até o 7, que diz: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tomou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro, e disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Pois bem, diante desse fato, nesse lugar aqui no Rio Jordão, nesta ocasião, se encontravam 50 estudantes das escolas de profeta. Nós podemos encontrar essa afirmação no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 7, versículo 16 e o 17. Justamente nesse momento aqui se encontravam os 50 discípulos da escola dos profetas. E o importante é que os discípulos, esses estudantes, de forma coletiva, eles tomaram uma iniciativa. E é dentro disso que eu quero falar com você nesta manhã, falar um pouco de iniciativa, de atitude, de decisão. E o tema que eu quero compartilhar com você nesta manhã é: a perda não é para te parar. A perda não é para te destruir. A perda não é o fim. E nós vamos estar trabalhando cada um tópico desse nesta manhã. A perda não é para te parar. Por quê? É a oportunidade para recomeçar tudo de novo. Você concorda? E dentro desse texto nós vamos encontrar esta resposta, esta afirmativa. A iniciativa que não foi frustrada partiu desses estudantes, desses discípulos da escola dos profetas. Uma iniciativa que não foi frustrada porque, a partir do momento que alguém tem uma visão do futuro e ele coloca no seu coração que aquilo vai dar certo e com a ajuda de Deus, não tem como dar errado. Então nós estamos diante de uma proposta feita por esses estudantes, de que eles tiveram a visão de que o lugar onde eles habitavam estava pequeno demais e precisava ter a visão de um outro lugar e ser edificado, vamos dizer, um outro acampamento para que eles pudessem habitar juntos. E ele vai dizer assim: construamos um lugar, porque onde habitamos contigo é estreito demais para nós. Isto é, os alunos falando com Eliseu, o profeta. E algo que me chama a atenção é que eles poderiam se acomodar com aquela situação que eles estavam. Eles podiam se acomodar com aquele ambiente que eles já estavam, seria muito mais cômodo. Mas é justamente dentro desse aspecto que eu quero falar, o comodismo.
O comodismo é um comportamento egoísta da parte de quem não pensa em sonhar, em projetar para crescer, para sair da mesmice. Comodismo é a atitude de quem privilegia o próprio bem-estar e conforto. Comodismo é a atitude de quem evita trabalhos, esforços ou dificuldade. Vejamos bem que essa classe de estudantes, eles não aceitaram o comodismo. Antes, eles se preocuparam em sair daquela zona de conforto, podemos dizer assim, que eles já se encontravam. E eles tiveram uma visão muito mais ampla de que precisavam se mudar daquela situação, precisavam sair dali. E para isso era preciso fazer alguma coisa. De repente, você está vivendo uma vida de comodismo e isso não te faz bem. E você precisa avançar, você precisa crescer, mas para isso acontecer na sua vida, na sua família, na sua empresa, até mesmo no seu ministério, na sua igreja, enfim, nas demais áreas da sua vida, você não pode se conformar com a zona de conforto que você está vivendo. Você precisa ser alguém visionário, ter uma visão além do seu alcance natural, ou seja, uma visão espiritual, uma visão sobrenatural. E o contrário de comodismo é altruísmo, é a tendência que, por instinto, incita o ser humano a se preocupar com o outro e que, não obstante, sua atuação é espontânea, que procura evitar a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. Então nós sabemos que o comodismo, o comodismo é um comportamento egoísta que não faz bem, ele é nocivo para a vida do indivíduo. Quando eu não sonho, quando eu não projeto alguma coisa, quando eu não busco crescimento, eu caio na situação do comodismo e eu acabo me tornando uma pessoa egoísta, porque eu não penso em mim e também não penso nas outras pessoas que estão comigo ao meu redor. Já o altruísta, ele pensa diferente, ele pensa no próximo, ele pensa alto, ele não vê as circunstâncias, ele não vê obstáculos, ele não vê dificuldade, ele não mede esforços para fazer tal coisa. A outra situação aqui importante é que o machado, a ferramenta de trabalho deles, o machado que caiu na água, era emprestado. Eles tinham tudo para desistir daquele projeto, daquele sonho, daquela iniciativa que eles tiveram, daquela proposta que eles lançaram para o profeta Eliseu, naquele momento que eles estão ali no Rio Jordão, cortando as madeiras para fazer um novo acampamento, enfim, um novo estabelecimento para eles habitarem juntos. A partir do momento que o machado cai no rio, ali eles poderiam considerar aquela construção, aquele projeto, aquele sonho por encerrado. Mas o que o aluno faz? Ele vai exclamar: ai, meu Senhor, o machado era emprestado. Né? Ele vai exclamar a questão de uma perda, a questão de um prejuízo. Então nós podemos observar que a questão do machado, o fato do machado ser emprestado, motivou mais ainda eles avançarem. O fato do machado ser emprestado significa prazo para devolução. O fato do machado ser emprestado significa um prazo para o novo acampamento ser construído. O fato do machado ser emprestado significa um compromisso de responsabilidade. Um exemplo,
Se você vai montar um empreendimento para você e você não tem receita, você não tem verba para montar esse empreendimento que você tanto sonha, que tanto você deseja realizar na sua vida, e se você vai ao banco para fazer um empréstimo, você sabe que você está assumindo uma responsabilidade. Você sabe que a partir daquele presente momento que você vai ao banco e conversa ali com a pessoa responsável, com o gerente do banco, você sabe que você vai assumir compromissos de dívida e de juros. O fato de ser emprestado, a gente sabe que tem um compromisso. É diferente quando você tem algo seu que é próprio, então você trabalha de forma livre, descansado, sem nenhuma preocupação. Quando nós pegamos algo emprestado com alguém, nós temos o compromisso da responsabilidade. E eles, tendo o machado emprestado, eles teriam que, por certo, um prazo para entregar, devolver aquele machado. E eles precisavam cortar uma certa quantidade de lenha, de madeira, para fazer o novo acampamento. O fato de ser emprestado dispõe praticidade, agilidade, rapidez nessa construção. O fato do machado ser emprestado ia tirar deles o comodismo, iam fazer com que eles se tornassem alunos altruístas, né? Com a tendência e de instinto para estimular os outros colegas a construir aquilo dali com mais rapidez, com mais praticidade. Então, nós podemos observar que quando nós temos alguma coisa que é nosso, às vezes podemos cair no descaso, no relaxamento com aquilo, mas quando nós temos algo que não é nosso, que não nos pertence, nós precisamos ter zelo, porque aquilo é emprestado, aquilo foi confiado a nós. E é assim que o Senhor, na maioria das vezes, ele faz com a gente. Ele nos dá talentos para que nós possamos granjear mais talentos, porque nós estamos na condição de mordomo e nós precisamos granjear, nós temos que fazer jus àquilo que nos foi confiado nas nossas mãos. A perda, a perda não é para te destruir. Nós sabemos que a perda, ela não vem para destruir você. Tem situações que precisam ser resolvidas com a pessoa certa. E nós observamos que no texto lido de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 6, o profeta Eliseu ele chega para esse aluno e pergunta: onde caiu? Onde caiu o machado? Porque ele, o profeta Eliseu, ele é a pessoa certa que vai dar solução para aquela situação. Então nós precisamos entender: você está passando uma situação adversa na sua vida? Tem a pessoa certa que você precisa procurar. Tem a pessoa certa com quem você precisa clamar. Tem a pessoa certa que vai te ouvir. Tem a pessoa certa que vai te orientar, não vai te enganar. Então nós precisamos confiar em Deus. Ele é a pessoa certa para nos ouvir. Ele é a pessoa certa para nos direcionar. E nesta manhã, o Senhor ele está trazendo essa palavra ao seu coração, para que você entenda que a perda não é o fim. A perda não é para te destruir. A perda não é para te parar. Pelo contrário, a perda é a oportunidade para recomeçar tudo de novo. Para começar tudo de novo. A perda não é para te destruir, mas para te mostrar o valor da vida. Eu trago aqui o exemplo de Lázaro, amigo de Jesus. Eles eram amicíssimos e Lázaro estava doente e Lázaro vem a falecer. Em João, no capítulo 11, versículo 25, nós
Sabemos que o Senhor Jesus, mediante de todo esse episódio que nós já conhecemos, e eu creio que você também conhece essa história, Jesus estava numa cidade um pouco distante da casa de Lázaro, de Marta e Maria. E Jesus recebe o recado que Lázaro havia morrido. E nisso passa-se 2 dias até ele chegar. E quando ele chega, já completa-se 4 dias que Lázaro já está morto. E ele fala para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Marta, pensando que ele está falando daquele dia onde todos iriam ressuscitar e se encontrar novamente. Mas o Senhor Jesus, ele estava falando ali para que Marta viesse entender. E o Senhor Jesus já sabia que aquela doença de Lázaro não era para a sua morte. Lázaro estava apenas dormindo. É diferente de morte. Quem dorme vai acordar em algum instante, em algum momento. Era justamente isso que estava acontecendo na vida de Lázaro. Lázaro estava apenas num sono. E assim que o Senhor Jesus o chama, ele vai acordar. E elas vão questionar ao Senhor. Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal, e eles chegam diante do sepulcro, do túmulo onde Lázaro havia sido sepultado, e ela questiona o mestre. E o Senhor Jesus vai dizer para Marta: se creres, verás a glória de Deus. A partir desse momento, elas tomam a iniciativa de remover a pedra. E ele olha aos céus e ele clama a Deus. O Senhor Jesus intercede naquele momento pelaquela situação na vida de Lázaro. E ele clama: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, com seus pés e mãos atados com faixas, ele sai para fora e todos podem, de fato, ver que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, a perda não foi para destruir Marta e nem Maria e nem os amigos de Lázaro. Um outro episódio, a perda não é o fim. Às vezes é necessário perder para ganhar. Eu trago aqui o exemplo do filho da viúva de Naim. Em Lucas, no capítulo 11, nós encontramos aquele episódio. Jesus chega para aquela mulher e diz para ela: não chores. E ele já estava ali entrando naquela cidade quando ele se depara com esse funeral. E aquela multidão seguia, acompanhava aquele funeral daquele moço, daquele rapaz. E ele era filho único desta mulher. E na tradição judaica, quando a mulher ela é viúva e ela não tem nenhum filho, ela fica à mercê da família do seu esposo. Ela fica à mercê de alguns dos irmãos do seu falecido marido, se vai ampará-la, se vai tomá-la como sua mulher, como sua esposa. Caso contrário, isso não aconteça. Essa mulher, ela fica à margem da sociedade, desamparada. E principalmente quando essa mulher, ela não tem filhos e o seu esposo morre, ela não tem direito de nada. Mas esta viúva aqui, pelo menos ela tinha um filho. E nesse momento que esse jovem, ele morre, o Senhor Jesus para essa multidão e ele toca no esquife e ele manda aquele moço se levantar. E ele se levanta e ele recobra as suas forças e aquela mulher,
que pensava que tudo já tinha acabado, o Senhor restitui para ela o seu filho. Às vezes é necessário você perder alguma coisa para você poder ganhar. Às vezes, quando nós perdemos alguma coisa, é que nós aprendemos a dar o verdadeiro valor. E nesta manhã, o Senhor, Ele te dá esta palavra para que você possa entender que a perda não é o fim. A perda não veio para te destruir. A perda também não veio para te parar. É apenas a oportunidade para recomeçar tudo de novo. Recomece, não desista, não caia no comodismo, mas seja altruísta. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.